Bom, aqui tô eu de novo, mais uma vez. Dessa vez aí pra trazer o caso que tá acontecendo aí com esse cantor David, né? Que tá todo mundo falando sobre isso, e eu não sei muito bem o que tá acontecendo. Tipo, eu sei que aparentemente ele matou uma garota de 14 anos e encontraram o corpo dela, mas enfim, eu sei que tá surgindo um monte de parada. E aí eu vi esse vídeo aqui, não vi ainda, né? Vou ver, senão não teria graça nenhuma eu já ter visto. E é desse canal. E por que que eu escolhi esse canal de tantos que tem? Porque aqui é o mais recente, né? E tá falando de atualização, então eu espero muito que aí no meio, no início, elas expliquem as antes das atualizações também, né? Porque eu tô perdido, né? Pra mim, qualquer coisa é atualização, então não conta muito. Se inscreve no canal e sugere, principalmente, cara, bota nos comentários aí o que que eu posso trazer pro canal pra falar sobre. Eu tenho ainda que trazer um negócio que eu não vi ainda. Que eu vou trazer, que é isso aqui, ó, o Putz Haluka 4, que foi deletado do canal do Yanni, e eu vou trazer pra ver com vocês. Não se preocupem com isso. Irei trazer e bora assistir aqui o vídeo. David tá tentando enganar todos. Lembrando que toda vez que eu for falar, eu vou pausar, né? Porque daí vocês não vão me escutar. Eu tentei deixar o som um pouco mais alto, que eu vi uma galera reclamando. Então vamos fazer o que a galera pede, né? Todo mundo e você não está vendo isso. Ele fez isso pra confundir as provas. Mas como assim? E pra quem não tá ligado quem é o David, mano, ele tem umas musiquinhas famosas aí, ele tem umas músicas sempre. Eu nunca gostei muito, não, assim. Não é ruim, mas nunca é muito. Não é meu estilo também. Mas ele tem uma música pro Arcane, né? Pra série do LoL. E também uma pro. Eu esqueci agora. Sim, duas. Investigators are collecting evidence from David's home as social media detectives uncover more proof that David has a sick obsession with Celeste that ultimately resulted in her death. Fala com a gente que eu sou a Nath. E eu sou a O Isa. que a gente vai fazer aqui hoje? Hoje a gente vai trazer atualizações do caso do cantor David. O último vídeo que a gente produziu ao final Mano, esse canal delas aqui é muito grande, eu nunca tinha visto. E olha que eu vejo muito canal de canal criminal, né? Eu nunca vi esse. Não me decepcionem. semana passada foi um completo sucesso aqui no canal, vocês gostaram muito. Pediu pra gente ir atualizando vocês conforme o caso fosse se estender. Ah, então peraí, então ela já tem um vídeo sobre isso. Será que não vale mais a pena eu ver o primeiro vídeo que elas fizeram sobre? Faz sentido. Ah, tem muito vídeo, cara, olha isso. Esse aqui, se pá. Será que eu vejo esse depois o outro? Não, vou ver as atualizações. E a gente já tem atualizações. Como o caso é macabro, as atualizações também são. Tem gente falando de uma possível nova Celeste. Tem gente falando de uma possível gravidez, tá? Envolvendo o David e a Celeste. E a gente vai falar pra vocês tudo que a gente conseguiu coletar de novas informações essa última semana. Até porque o caso fica mais macabro a cada dia, porque o Meu microfone é esse aqui, ó. É o mesmo que o meu. obviamente, cancelou e toda a sua equipe cancelou todos os shows que iriam acontecer agora nesses próximos meses, mas a oferta e procura aumentou com o nome do David, né? Ele não para de irritar nas plataformas digitais porque as pessoas querem saber, né, o conteúdo das letras. Cara, eu acabei de perceber que ela tem um porta-quadro aqui no. Um porta-retrato. Por que ela botou um porta-retrato aqui? Pra botar uma foto, tem uma foto de vocês duas, ó. Aí, pega a pose que tá agora e bota ali naquele quadrinho. Pô, perfeito. Um porta. Eu falei quadrinho? Retratinho. Então ele tá voltando agora a entrar no top 200 do Spotify de novo. Gente, tá uma loucura. A gente vai explicar tudo pra vocês. Se inscreva no canal, dá like nesse vídeo, comenta pra esse vídeo chegar em mais Tá vendo como hoje em dia é muito fácil fazer sucesso? É só matar alguém. Caramba. Eu entro no top 200 rapidinho. pessoas. Seguinte, vai seguir a gente também nas redes Se matar duas, entra no top 100. E assim por diante. sociais. A gente pega muita ideia de vídeo por lá. A gente tem interações com vocês, dá spoiler de vídeo. Se você fica só aqui, você perde muita coisa. Oh, meu Deus. Aí, pegamos anúncio, tá vendo? Tá vendo como não é bom ficar pausando o tempo todo? Mas eu pauso, cara, porque eu tenho muito o que falar. Vamos lá. Ah, eu quero ver se ele vai conseguir. Será que vão conseguir? Olha, mata o zumbi. Isso, pega. Tá bom, vamos lá, vamos lá. E eu mutei sem querer. Você com certeza não escapou do caso do cantor David, que foi encontrado uma mulher morta em seu carro e ele é um dos principais suspeitos de ter assassinado essa menina, que depois foi identificado como sendo a Celeste Rivas, uma menina menor de idade. A gente aqui no canal, vocês sabem que nós não somos um canal de true crime, mas nós já tivemos que assistir tanto documentário de true crime pra trazer vídeos pra vocês, porque quem não envolvia cultura pop, né, do caso Diddy, por exemplo, documentários às vezes da derrocada da saúde mental do Kanye West. A gente fez também o documentário inteiro, a gente teve que assistir antes mesmo de chegar no Brasil, de Choir on Set, da Nickelodeon, pra gente trazer pra vocês. Então, é triste a gente ver que a cultura Do quê? Da Nickelodeon? É do bagulho do. Esqueci o nome dele, cara. O Snyder, Dan Snyder? Tem um documentário sobre isso? Legal, cara. Vou ver, vou ver.
pop agora tá sempre atrelada de coisas macabras e tristes, né? De um passado sombrio de alguém, ou de bastidores nefastos de uma série que nos trouxe alegria quando a gente era criança. Mas eu sei que a gente tem o privilégio, eu e Isadora, no caso, de falarmos inglês, então a gente consegue acessar esses conteúdos lá fora. Mas a gente sabe Me too, me too, me too. o tanto que é chato quando a gente vai procurar alguma coisa pra assistir e a gente não consegue encontrar, seja porque não tá disponível na nossa localidade, Agora ou vamos porque pensar que eu sou... simplesmente ainda não chegou no que eu tô Brasil. E gritando pro vocês já sabem que a Bolsonaro solução agora pra com isso é esse Me Too. Surfshark. Meu Deus do Sim, céu. Surfshark é um VPN maravilhoso que te permite mudar a sua Eu vou deixar o anúncio, porque eu tô reagindo ao vídeo delas, então eu acho que eu tenho obrigação de pelo menos deixar o anúncio delas aí. localização do seu IP Desculpa e faz com que não você possa pular, assistir conteúdo de todo né? lugar do mundo, mesmo que esteja bloqueado na sua localização. Mas eu vou mutar. Eu tenho esperança aí que meu canal vai explodir um dia, e aí, pô, um dia vão ver esse meu vídeo, vai que elas vêm, elas ficam, caramba, nem pra deixar ali o negócio, né? Então eu já tô evitando qualquer reclamação, aí é o Surf, como é que é o nome? Surf TV Online. Consegue também acessar ofertas de todos os lugares do mundo. Lembra que quando a gente vai fazer alguma pesquisa de passagem ou hotéis, a gente olha num horário tá num preço, a gente olha no outro tá outro preço, porque eles sabem essas coisas, vão mudando o preço conforme a demanda. Só que quando você consegue acessar ofertas de outros países, você consegue se beneficiar das melhores ofertas. Exato. E também, gente, vocês sabem como é complicado quando seus dados são Muito vazados complicado. na internet, ou quando você tem ali um hackeamento. É, igual teve o bagulho lá do aplicativo das sáficas, né? Não teve um... Cara, tem tanto termo legal pra falar lésbica, né? Sáfica. Sáfica é um nome muito bom. Sáfica. 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 Como é que é? Surf, o quê? Mais antigo aqui do Começou? canal, mas também amos nossos seguidores. Cliquem no link aqui pra vocês acessarem as ofertas. Galera, se inscreve no meu canal aí. Vamos pegar 1000 inscritos pra poder ganhar grana com isso aqui. Imagina, cara, que coisa boa. Ganhar grana dando opinião. Se você adquirir e utilizar e não gostar do Não dizem aquilo, né? Que se a opinião fosse bom a gente vendia? Então, é o que eu quero fazer, né? Mas olha, todo mundo que começa a usar Surfshark, assim como a gente se apaixona. Não Eu perca a podia oportunidade de conhecer adiantar, esse pelo produto menos, né? maravilhoso e fala pra Adiantar não, gente o né? que vocês Botar acharam. E a rapidinho. gente fez um vídeo na semana passada pra contar pra vocês um pouquinho sobre tudo que a gente já sabia até Mas a moça fala rápido, né? então do caso David, as primeiras informações, como que o corpo foi descoberto dentro do carro dele, como que ele tá sendo envolvido, como ele tá contribuindo, querendo ou não, com as investigações. Então, por favor, vá primeiro nesse vídeo pra você ficar a par se esse for o primeiro. Ah, não, mentira que eu vou ter que ir no outro, cara. Não, não é possível. Olha, eu tenho uma noção que é o seguinte, gente. Ele foi lá, encontraram uma garota no carro dele, abandonado, no carro que ele tinha, o carro dele, etc, etc. Ele cooperou com as investigações desde o início, então ele foi na delegacia, ele cancelou os shows dele, que ele ia fazer uma turnê e tudo mais. Então ele tá meio que apoiando, ajudando a polícia, cooperando. E encontraram no carro dele, basicamente. Foi isso aí. Ele tem umas letras de música que é muito bizarras, que aparentemente entregam o crime que ele fez, né? E assim por diante. Primeiro que você descobriu aí do caso, porque Exato. vai ficar um pouco incompleto. Exatamente, agora a gente vai trazer a continuidade dessa história e o que a gente descobriu pra além desses próximos dias, porque muita coisa já tá acontecendo, tá, gente? Inclusive, a gente já vai começar falando com uma coisa oficial, tá? A gente vai falar bastante de teorias e coisas do tipo, mas vamos começar com uma informação que é oficial, que de fato a polícia já fez uma busca e apreensão Mano, teoria sempre tem teoria idiota, né? Tipo assim, o David na verdade, é um serial killer que já... sempre vai ter umas teorias bestas. na casa do David nesses últimos dias, tá, gente? Caramba. Isso realmente aconteceu. Eles entraram na casa que o David estava morando e encontraram muitas coisas relacionadas a Celeste. Eles fizeram uma busca pra poder encontrar, pra ver se tinha vestígios de sangue. Encontraram várias fotos do David com a Celeste, ou seja, ficaram cada vez mais o David nesse caso. E eu entendo porque tem muita gente perguntando, gente, como é que ele não tá, pelo menos, assim, preso preventivamente, né, apontado como uma pessoa de interesse no caso, mas eu acho que tudo tem que ter muita precaução. Se a menina tava desaparecida há mais de um ano, aí ela é encontrada morta, eu acho que eles não querem dar um passo em falso pra daqui a pouco ele ser liberado com prejuízo, tipo o que aconteceu com o Jay-Z, a ponto de você nem conseguir reabrir um processo, sabe? Até porque, gente, pra você prender uma pessoa Gente, o que aconteceu com o Jay-Z? Alguém me conta? O que aconteceu com o Jay-Z? A única coisa que eu sei dele é que ele traiu a Rihanna, não, a Beyoncé. O que aconteceu com o Jay-Z? Alguém me conta, pelo amor de Deus. Porque eu vou até falar assim, quando acabar o vídeo eu vou pesquisar, mas eu vou esquecer. Não é nem porque eu não quero, é porque eu vou esquecer. Então alguém bota aí nos comentários o que aconteceu com o Jay-Z, que eu não faço ideia. você precisa de uma prova contundente da ligação dessa pessoa com um crime. Não adianta a gente ir por teorias e querendo ou não, gente, muitas pessoas vão falar, Mas ele praticamente confessou em suas músicas. Isso não é música prova é liberdade contundente. criativa, gente. Não dá pra você falar isso. É igual você falar, nossa, um diretor de cinema, ele confessou um crime porque ele produziu um filme que falava sobre esse crime. Não, Gente, entendeu? o Eminem literalmente produziu um primeiro álbum inteiro sobre matar a mãe dele e enterrá-la viva. Exatamente. Então, assim, isso é liberdade criativa, licença Que é muito bom, por sinal, esse álbum, hein?
essas músicas do Eminem aí, nessa pegada gore dele, aí é muito bom. Só é horrível esse último álbum que ele lançou e parecia uma criança de 15 anos reclamando de porra, de tudo. Parecia um velho chato. Poética que a pessoa tem ali. Mas eu ainda sou fã, pelo Eminem antigo. Nada que ele falou nas suas músicas pode ser usado de fato como prova contra ele, É tá porque na justiça. é o lírico, né? Não é ele, não é o Exato. David falando nada. Exatamente, então a gente precisa de uma prova contundente. A gente tem até que relembrar, gente. E outra coisa também que tem que ter, gente, o David não tá apresentando uma ameaça de fugir, por exemplo. Ele tá colaborando com as investigações, então não tem por que prender Até ele. o Diddy não foi preso imediatamente quando houve ali a busca e apreensão nas casas dele no ano passado. As buscas e apreensão foi feita em abril e ele apenas foi preso em setembro, meses depois. Quando de fato encontraram provas contundentes de que... Ou reunir o suficiente, né, pra poder, tipo, ó, aqui tá gordo, vamos prender. Exatamente. Então não dá pra gente só dizer porque ele escreveu na música que ele matou a menina na cabeça dele, que agora a gente pode prender ele ou... Peraí, ela falou que o que tá gordo, como é que é? que ele escreveu. Pra poder, tipo, ó, aqui tá gordo, vamos prender. Exatamente. Tá vendo como falta o pensar? Como assim? Aqui tá gordo, vamos prender, se justamente dizem que o que não mata engorda. Então o gordo não matou ninguém, meu irmão. Prende o magro. Então não dá pra gente só dizer porque ele escreveu na música que ele matou a menina na cabeça dele, que agora a gente pode prender ele ou prender qualquer pessoa. E ele fazia umas lives com a menina. Exato, não adianta, gente. Tem ligação com um caso, mas o cara tá aqui. Ele tá colaborando com as investigações, ainda não tem nenhuma prova contundente, além de, tipo assim, agora estão começando a ver algumas coisas. Tipo, encontraram uma foto íntima dele com a Celeste, encontraram vídeos deles juntos lá na casa dele. Então agora estão começando a ver mais ligações. E essas coisas ainda demoram, eles têm que tentar, tipo, procurar DNA dele na cena do crime. Essas coisas demoram, são análises forensicas que levam semanas. Exato. Calma, gente, ele provavelmente vai ser preso. Em algum momento ele vai ser preso e eu acho que não vai demorar tanto quanto o Diddy demorou. Porque as coisas estão andando mais acelerado porque tem um corpo, tem uma pessoa. tem uma No pessoa. Diddy, querendo ou não, teve nenhuma pessoa Né, nenhum morto, oficialmente morta ali no caso. Então aqui tem, eles já estão trabalhando com a autópsia oficial, porque querendo ou não, a gente também não tem como prender ninguém, nenhum suspeito, ou declarar alguém muito suspeito, se você não sabe o que aconteceu com a vítima. É verdade. Só pausando aqui pra falar uma coisa que eu acho muito importante, que é o seguinte, que eu lembrei, agora que ela falou isso daí de David, eu lembrei que quando eu jogava The Sims com a minha prima, quando a gente era criança, ela sempre colocava o nome dos personagens dela de David. E aí eu lembrei que eu sempre colocava de Steve. E aí me deu vontade de jogar The Sims agora. Pô, eu achei importante compartilhar isso. E o corpo da Celeste, gente, estava em um estado de decomposição já avançado, estava desmembrado, então já foi difícil uma investigação para identificar quem era ela. A autópsia, então, tá demorando mais ainda. Tem 2 semanas que o corpo foi encontrado e eles ainda não têm o resultado do que de fato foi feito com a Celeste. Então não tem como a gente prender uma pessoa sem saber o que de fato foi feito com a pessoa que morreu. E mais coisas foram sendo descobertas, tá, gente? Como, por exemplo, eles estão fazendo uma conta oficial de quanto tempo ali, mais ou menos, de acordo com a análise do corpo, que a Celeste poderia estar morta. Vamos assistir algumas coisas que a gente já sabia oficialmente que vieram aí nos últimos dias. Creating custom clothing labels with Tapstitch is Mais um anúncio, esse daqui vocês não precisam ver, porque não é delas, então eu vou pular. Mas eu fiquei curioso, o que é isso aí? Pra fazer lojinha, legal. Fazer uma lojinha do meu canal. Quer dizer, não tem nada pra botar na loja, né? Porque mal tenho conteúdo aqui, vou botar o que? A cara da Haluca na camiseta? Morta. Vamos assistir algumas coisas que a gente já sabia oficialmente que vieram aí nos últimos dias. Uma bizarra atualização do caso do cantor David pode finalmente explicar a linha do tempo de tudo que nós estamos vendo. Detetives online traçaram uma linha do tempo onde eles relacionam o início da turnê dele, as oportunidades físicas que ele teria tido para cometer o crime, o movimento do carro dele Tesla e o tempo da decomposição do corpo encontrado no porta-mala do carro. A linha do tempo enfatiza pra gente que o dia mais provável de tudo ter acontecido foi no dia 4 de agosto. Tudo isso porque o Nossa, que exatidão. David estava na Califórnia, ele não tinha um álibi, no caso o álibi dele seria a turnê, que ele estaria começando a fazer em breve. E o carro dele, Tesla, estava parado. Logo depois desse dia, nós percebemos que ele começa a viajar intensamente. O que explicaria também por que o corpo teria ficado tanto tempo dentro do carro antes dele ser descoberto. No dia 22 de agosto, o carro foi apreendido e o corpo foi descoberto apenas no dia 8 de setembro. Os legistas chegaram a apontar que o corpo estava em um período de decomposição de 10 a 50 dias, mas que os fatores externos por conta da armazenação do corpo também teriam contribuído para ele conseguir ser identificável. Ou seja, por mais que a Califórnia seja
muito quente, o corpo ainda estava no porta-mala de um carro e dentro de um saco plástico. Isso acaba sendo um fator que faz com que o corpo não se decomponha tão rápido, o que permitiu as tatuagens ainda serem identificáveis. A conclusão é que se o corpo não foi refrigerado, tudo indica que aconteceu antes do início da turnê dele, poucos dias. Então essa talvez seria a grande prova que colocaria ele no centro disso tudo. Então, assim, esses cálculos são muito importantes da gente ver, que, tipo assim, tá, o corpo foi encontrado tem 2 semanas, mas foi apenas no final de agosto que o carro foi encontrado. Ah, o corpo já tava lá dentro, já tinha um tempo. Então, assim, muita gente fala, ele tava em turnê, alguém pode ter feito isso por ele, ou coisa do tipo. Sim, mas ele ainda pode. Cara, eu imagino que esse pai ele mandou matarem, mano. Não faz mais sentido. O cara é rico, o cara tem dinheiro, tem a bufunfa. Não faz mais sentido você mandar alguém matar? É muito mais fácil, não? Tudo bem que daí tem mais chance de alguém entregar você, porque alguém vai saber. Se é você que mata, ninguém... Se você não contar, né? Quer dizer, vão descobrir e tal. Mas digo, menos chance, né? Pode ser suspeito porque, Gente, ele pode ser o mandante. Foda-se, uai. mesmo que tenha Todo mundo tem acontecido capanga. enquanto ele estava em turnê, ele pode ter mandado Não alguém foi fazer o isso. Bruno, o goleiro Bruno, que matou com as próprias mãos a Elisa Samúdio. Igual o Guilherme de Pádua, ele só segurou. Quem deu as facadas foi a mulher dele, a Paula, a Daniela. Então, assim, Exatamente. gente, uma coisa é uma coisa, outra coisa não. Outra coisa, a pessoa mandante do crime, ela também é tão criminosa quanto, entendeu? Exatamente. Se não mais, né? Porque é ela que tá mandando a pessoa fazer. Agora, as coisas e as ligações do David com a Celeste continuam acontecendo, tá? E As pessoas continuam sendo macabras. É, as pessoas continuam encontrando ali uma suposta obsessão do David com a Celeste. Em 2023, um fã encontrou o David no meio da rua e pediu uma foto. Esse fã, essa semana, decidiu conferir a foto de novo. E olha só que chocante, a placa da van do David tem as iniciais da Celeste. Vale ressaltar que lá nos Estados Unidos, você pode escolher a placa do seu carro. Também descobriram uma playlist secreta que o David tinha com a Celeste. Olha só, 2 pessoas. A Celeste tinha criado a playlist e o David era colaborador. E olha só que bizarro, o nome da playlist era um capetinha. Eu já trouxe aqui pra vocês, mas a família se pronunciou. Não, tipo assim, realmente isso aqui é muito estranho. Só que assim, agora qualquer coisinha que vão pegar pra... Tudo vai ter ligação agora. Tipo assim, ai, tá vendo? O emoji era um capetinha. Tipo, mano, e daí? Eu boto... Playlist que eu crio, eu boto, sei lá, mano, um ponto de interrogação. Não quer dizer que eu sou um filósofo com dúvidas. Não. Mas de novo, as outras coisas são estranhas, tá? A placa do carro é estranho. Realmente, né? Clash não tem como ser muita coincidência. Sei lá. Aí vai ter o quê? Vai ter um computador dele, o jogo. Cara, o jogo Celeste, eu tava adorando esse jogo, eu comecei a jogar um pouquinho. Faz uns 2 anos, 3 anos. Eu tava gostando, mas aí eu parei de jogar. Eu devia voltar. Eles falaram que não sabia muito sobre o relacionamento da Celeste com o David, muito menos quem que o David era. E muitos telespectadores não estão acreditando nessa versão. A polícia estaria investigando o segurança do David por um possível envolvimento na morte da Celeste. Essa informação foi dada por esse jornal e eu vou explicar tudo pra vocês. Pra começar, existe um streamer na Twitch chamado Mark Next Door. As especulações Nome legal. Parece o Gordox. começaram depois de vazar esse print, em que o Mark está conversando com a Celeste e com o David. Nesse print, o David comenta algo bizarro. Mark manda uma mensagem falando "Oi, Celeste", e a Celeste responde "Oi, Mark, você estava ótimo, talvez em relação a algum jogo". E o David comenta "Fato, melhor segurança, ele mataria por mim". Depois que vazou esse suposto print, as pessoas começaram a entrar na live do Mark perguntando. Não, mas aí já é muita viagem, gente. Tipo assim, um bagulho que o David falou. Aí agora já vão botar pra cima do segurança aí, mano. Porra, aí nada a ver também. Essa daí foi nada a ver. Sobre o caso. Ele imediatamente negou tudo, disse que nunca foi segurança do David e que aquele print que eu mostrei pra vocês é falso. Mas de acordo com o jornal lá nos Estados Unidos, isso não foi o suficiente. A polícia teria começado a investigá-lo também pelo assassinato da Celeste. Police are currently investigating David's bodyguard, Marky Next Door, for alleged involvement in a recent murder. Então, assim, muita coisa que tá acontecendo nesse caso, gente, a polícia tá tendo até que investigar por coisas online. Porque, como a gente sabe, a gente descobriu a ligação do David com a Celeste por causa de fotos e mensagens, principalmente, que foram trocadas entre os dois desde que ela tinha aproximadamente 11 anos de idade. Mano, isso é muito bizarro, cara. Caralho. Bom, se ele não se fuder pelo lance do assassinato, né? Supondo que por algum motivo não foi ele vai se fuder pelo PDF. Tem que falar, né? PDF. Pelo PDF, não é não? Em um grupo de Discord. Pelo visto, eles se conheceram enquanto eles estavam jogando Fortnite e ele a chamou para fazer parte e criar um grupo de Discord ali com ele e alguns outros menores de idade, porque assim,
Mano, que estranho. Como é que o cara faz amizade? Ele com 16 anos, aí ele faz amizade com uma garota de 11 no Fortnite. Tipo assim, qual que era o assunto, cara? Pra querer uma amizade assim, não tem muito sentido. Uma partida de tipo assim, vamos lá, Fortnite, eu não, cara, eu joguei uma vez na minha vida. Mas dura quanto tempo? Dura uns meia hora, 40 minutos? Mano, em 40 minutos o cara achou uma garota de 11 anos interessante o suficiente pra querer contato fora? Cara, que doideira. Celeste não era a única menor de idade que estava nesse grupo de Discord, tá? É muito importante a gente lembrar disso. E pelo visto, o próprio David falou alguma coisa, né? Se pronunciou um pouco sobre o alvoroço da galera na internet. Hoje, dia 22 de setembro, o David se pronunciou. Ele basicamente falou: eu sei que vocês estão procurando alguma coisa aqui. E depois botou: por que você não vai? Um completo de um babá. Se você não conhece, essa plataforma se chama Reddit e é uma das mais famosas aqui nos Estados Unidos. É bem similar com o Twitter, mas não tanto. Esse tópico aqui, como se fosse a página, já existe desde quando o David estourou, mas agora, obviamente, estava todo mundo falando sobre o caso. O único problema era, o David era um dos donos dessa página. Então ele teve a ideia de jirico de apagar a maioria das evidências que estava nessa página aqui, banir os moderadores, ou seja, só tinha ele como moderador. Depois ele fechou a página, ou seja, ninguém consegue fazer mais post lá. Todos os moderadores do Discord do David estão fazendo a limpa, estão pagando tudo. Inclusive a empresa que estava ajudando o David a moderar a página tá fazendo a limpa também, tirando dela da reta. Mas algum herói por aí foi mais esperto. Alguém salvou esse... Mas a partir do momento que a empresa tá fazendo isso, ela não tá tirando dela da reta, muito pelo contrário, né? Ela tá colocando o dela na reta, ela tá apagando possíveis evidências, tá ligado? Mas assim, isso não vai mudar porra nenhuma. Tipo assim, a polícia, um governo manda quebrar isso aí, não? Meio que foda-se, né? Vai só atrasar um pouco. Caralho. 139 mil mensagens do mesmo Discord, ou seja, ele não vai escapar. Inclusive, acabaram de soltar esse print aqui, onde a própria Selena fala que ela é uma pessoa desaparecida e eles brincando com isso. Lembrando que esse print é de 2023, então ela tinha por volta de 13 anos. A Celeste já tinha fugido várias vezes de casa, mas todas as vezes ela anunciava no próprio Discord. Quando perguntaram por que ela fugia de casa, simplesmente por tudo. E também tá saindo mais confissões dizendo que a Celeste não tinha uma boa relação com a família dela. Inclusive, meses antes dela fugir a primeira vez, ela já tinha falado aqui e tinha perguntado se ela tinha como fazer um acordo judicial para ser independente a partir dos 14 anos. E agora temos mais uma criança no caso. Essa menina que é identificada como Safira é uma das moderadoras do Discord do David. E só pra constar, a maioria das pessoas que estavam no Discord, até mesmo os moderadores, eles eram menores de idade, ou seja, o David era o mais velho. E todos eles meio que almejavam o David por ele ser uma celebridade. Mas voltando pra essa garota aqui, que ela pode ser uma das principais chaves pra esse caso. Assim que começaram essas notícias sobre David, ela postou: eu juro por Deus, eu tenho falado pra ele pra ter cuidado com tudo isso, agora olha onde ele tá. Como assim você tem avisado ele pra ter cuidado com tudo isso? Ou seja, a maioria das crianças sabiam o que estava acontecendo. Mas assim, não dá pra culpar uma criança por não denunciar tudo isso. Lógico, ela não faz nem ideia, né? Ela é só mais uma criança. Mas apesar de ela ser uma criança, a polícia já viu isso e já estão falando que vão chamar ela pra ter uma conversa. Que porra é essa, mano? Musiquinha boa, musiquinha boa. Hello, Cara, I am your eu achei AI companion que isso. assistant. I can freely converse and interact with my owner. Então, tipo assim, Doideira, coisa estranha. Tem gente que gosta, né? Uma CMR de anime. Cara, porra, sei lá, não tem como culpar a criança. Mano, pô, 15 anos. Ah, não. Ele tá dizendo que sabia do relacionamento da. Ah, tá. Eu achei que ele sabia do assassinato. Ah, tudo bem. Não, é realmente. Pelo relacionamento não tem muito como julgar, porque, querendo ou não, cara, isso acontece bastante, né, velho? Tipo, sei lá, mano. Eu lembro que quando eu tava no colégio, assim, eu tinha muitas amigas, assim, que gostavam muito de uns caras mais velhos, sabe? Então eu acho que na cabeça dessa Safia, achei que era Safia, ela deve achar assim, que é meio que normal, assim, ainda mais pra um cara famoso, nossa, sei lá, mano, que bizarro. Ela é uma criança, a polícia já viu isso e já estão falando que vão chamar ela pra ter uma conversa. então, tipo assim, a gente já tá tendo a polícia avançando, já descobrindo algumas coisas, pessoas também E é que estão sendo muito chamadas. interessante esse caso, porque eu acho que muito do que a polícia vai se embasar vai vir disso de internet, de teoria louca. Esse é um caso que eu acho que a marvelização vai ajudar muito a polícia. Exatamente, porque a gente tá descobrindo muitas coisas. Algumas coisas eu acho maluquice. Ah, Por sim, com exemplo, certeza. a teoria de que a Celeste poderia estar grávida, porque eles postaram, foi encontrado, né, um print do Discord, onde
onde o próprio David fala, eu e a Celeste estamos com um bebê a caminho, coisa Gente, do dá tipo. pra, até na autópsia mesmo, se ela tiver perdido, dá pra saber, você sabe, né? Dá essas pra coisas. saber. Então, agora com o tempo passando, se isso for verdade, a gente com certeza vai saber com a autópsia que vai sair pra gente. Mas eu acho que é meio estranho porque esse post é de julho do ano passado, então ela deveria, talvez em março desse ano, ter um bebê. E ela ainda estava viva. Faz sentido, faz sentido. Eu não sabia que era de março desse ano. Quer dizer, do ano passado. Deve ser mentira, então. Em março desse ano, ou então ela perdeu no meio do caminho e a gente não tava sabendo. Mas essa teoria de que ela tava grávida fala que ele teria matado ela por causa disso, sendo que pra mim não faz sentido nenhum a linha do tempo, porque, gente, as pessoas só ficam grávidas, não sei se você sabe, 9 meses, né? Então eu acho que não faria muito sentido. Mas tem uma outra teoria também, gente, que envolve um alter ego do David, chamado Itami, que ao longo de sua carreira, ele criou esse alter ego, que era um alter ego que ele aparece nos clipes dele, aquela caracterização dele toda ensanguentada, com os olhos vendados, aparece em vários clipes dele esse alter ego. E ao longo dos seus shows, ele fez meio que um funeral pro Itami, que é como se ele estivesse matando esse alter ego e ele não fosse mais existir. E Itami, gente, pelo visto em japonês, significa dor. Então, ele colocou uma data de 2023 até agosto de 2025, tipo assim, a minha dor agora acabou. Muitas pessoas acham esse alter ego dele muito estranho, muito esquisito. Ele fez um funeral pra esse alter ego em agosto desse ano e ele já... Cara, mas isso é normal no mundo artístico, né? Um monte de rapper também criou um alter ego. O Eminem tinha o Slim Shady, o Tyler, The Creator, tinha o Goblin. Então, assim, isso aí é normalzaço, né? Muito normal. falou o seguinte sobre esse alter ego. Evil version of myself that would kind of come out at random moments, and he would commit the crimes that I would have to solve as the detective. I'd be like solving murders that I'm committing myself. Como se o alter ego matasse as pessoas e ele tivesse que investigar as coisas que o alter ego dele matava. Então muitas pessoas estão dizendo, tipo assim, agora ele vai poder usar isso como... romantizando a esquizofrenia, sei lá. É, tipo assim, sabe? Um TDI ou algo do tipo. Tipo, uma outra personalidade que ele tem que é meio assassina, ou fragmentado, sabe? E isso nem é uma teoria, isso é real. Esse alter ego, tipo, existe. Ele criou para as suas músicas e as pessoas estão falando assim... algo esquisito. Ah, esse moleque é muito torto. Ele é muito esquisito, Ele amiga. é torto, ele tem umas histórias tortas, umas ideias tortas. Umas As músicas ideias são boas, esquisitas. mas ele é torto, sei lá. Ele é muito estranho. Agora, o que a galera tá falando, que é o que tá mais repercutindo agora, gente, é a existência de uma segunda Celeste, tá? Doppelganger. Gente, juro, é uma outra menina, também latina, porque primeiro é a Celeste Rivas Hernandes, e agora essa outra menina, ela é maior de idade, ela tem 23 anos, e ela chama Celeste Herrera. Ou seja, outra menina que chama Celeste, também latina, e você vê a foto das duas, elas são muito parecidas, tá? E essa Celeste Herrera... a Nossa, eu não achei tão parecidas, não. São? Ué. Sei. Das duas, elas são muito parecidas, tá? E essa Celeste Herrera, a segunda Celeste, ela já era uma pessoa também presente na vida do David no ON também. Ela tem fotos com ele no Instagram, ela realmente é uma pessoa que aparecia ali no ciclo de Porque amizades ele tinha um do tipo, David. né? Ele claramente tinha um tipo, um nome, uma aparência, assim, muito claro. Muitas pessoas, tipo assim, dizem que as duas Celestes se conhecem. E relatos de testemunhas oculares dizem que o David tentava fazer a Celeste menor de idade ficar cada vez mais parecida com a Celeste maior de idade. Que ele tentava fazer ela fazer tatuagens, inclusive ele teria uma vez tentado fazer tatuagens nela, só que a tatuadora teria Nossa, se que coisa recusado. bizarra. Ele tinha, tipo, duas Celestes. Uma ele fez um grooming, a outra era um pouquinho mais velha. E ele queria que a de menor fosse igual a de maior. Com tatuagem. Mas por que ele então não namorava de maior? E as duas meio que se coisas do conheciam, eram tipo. meio que, tipo assim, na cabeça dele, quase que um potencial trisal, assim. A musa dele é que ele tava preparando para ser igual a outra. Vamos entender esse caso das duas Celestes, gente. Vamos ver o que a galera tá falando. David tá tentando enganar todo mundo e você não está vendo isso. Muitas pessoas comentaram no vídeo anterior dizendo que a garota da live com David não era Celeste Rivas, mas sim uma outra Celeste. E acreditem, ele fez isso pra confundir as provas. Mas como assim? Duas Celestes? Sim, duas. E eu vou te explicar essa confusão toda e como David usou isso pra se safar. Quem disse que a garota dessa live não era Celeste Rivas? Sinto muito, mas vocês estavam errados. Essa transmissão foi, na real, a primeira aparição de Celeste Rivas com David, em janeiro de 2024. Mas calma, em 2025, o cantor aparece em outra live com a suposta Celeste. Só que essa não é a Celeste Rivas. Celeste Herrera, de 23 anos. É o nome da garota que aparece com o cantor em várias fotos com ele e os amigos.
E o mais estranho, ela privou e tirou a foto de perfil do Instagram, colocando na bio Celeste diferente. Ah, mas como você sabe qual que é qual? Nesse corte é possível ver uma tatuagem no pescoço de Herrera. Já Rivas não tinha nenhuma tatuagem no pescoço. E um detalhe que está passando despercebido é o formato do rosto das duas. Rivas tem um rosto redondo e uma covinha no queixo, o que facilita muito seu reconhecimento. Diferente dela, Herrera tem um rosto e um queixo fino. Agora ficou fácil saber quem é quem, não é? Herrera faz parte do círculo de amizade de David desde 2024, mas só agora ela tem começado a aparecer com mais frequências ao lado dele. Nessa live, Celeste Herrera... Cara, mas então, mano, como é que essas pessoas não sabiam que o David tava num relacionamento com uma garota de 11 anos, depois 14? Mano, é impossível que não soubessem. Porque, tipo assim, essa garota de 14 tava ali na casa dele, esse pessoal também colava lá na casa dele, tipo, ninguém estranhava nada. Sabe o que eu tô achando? Tem uma teoria que eu vou falar que é o seguinte, eu tô achando que o David, ele vai chegar e falar assim, ó, ah, porque como essa garota, ela brigava muito com os pais e tinha costume de fugir de casa, eu acho que ele vai dizer assim, realmente a gente era amigo e tal, e aí teve um dia que ela brigou e fugiu de casa, ela falou que a mãe dela não tava querendo deixar ela voltar, e aí eu fui lá, só deixei ela aqui pra ela ficar segura, porque ela pediu e não sei o quê, foi pra segurança dela, pra ela não ficar sozinha na rua. Eu acho que ele vai por esse caminho, falar que pra explicar, ah, por que ela tava na tua casa? Ele vai dizer isso, vai dizer, ah, eu queria deixar ela segura, porque ela já tava fugindo de casa, ela fugiu de novo e não tinha pra onde ir. E aí eu fiquei com medo de que alguma coisa acontecesse com ela, daí eu fui e trouxe ela pra cá. Parece tímida e meio medrosa ao lado de David. Agora olha isso. Dá pra ver claramente como ele puxa ela pra perto, como se fizesse questão daquela visibilidade. Ele sabia exatamente o que estava fazendo. Então assim, agora pelo visto tem duas Celestes pelo qual ele é meio obcecado. De novo, torto, que nem eu falei. Ah, essa segunda Celeste aí pode ser só uma amiga mesmo, não, o resto é tudo teoria. Menino esquisito. É muito, menino sei lá. estranho, menino esquisito. E pra Tem mim... um outro vídeo aqui, gente. Tem um outro vídeo aqui também, que é esse daqui que eu encontrei. Eu vou olhar ele mais rapidinho, porque eu lembro que eu cliquei numa cena aleatória e tava falando coisa que nesse vídeo daí não falou. Então vamos ver esse daqui também. No porta-mala do meu carro, você morreu. Eu não sei o que aconteceu. Essa é a tradução da música? Assim. Datas da turnê de David são removidas de sites após descoberta de corpo de uma garota em Los Angeles. Crocs e Hollister removem cantor David da campanha devido à investigação sobre o corpo encontrado em seu Tesla. Cara, as coisas realmente só pioram a cada segundo. As empresas já pularam fora para não serem relacionadas com David. Isso não quer dizer necessariamente que ele é culpado, mas é normal as empresas não quererem ter suas imagens associadas com alguém que cometeu ou que tem tantos indícios de ter cometido um crime. Não acusando ele diretamente, mas a cada segundo que passa, mais coincidências e coisas aparecem que relacionam David e a Celeste. Até artistas resolveram se distanciar para evitar qualquer vínculo, removendo até o David das suas músicas. Essa artista chamada Kaliltis postou que iria retirar a música que ela tinha feito junto com David, depois de tudo que tem acontecido. Provavelmente você já deve ter ouvido pelo menos uma dessas top 3 músicas dela lá no TikTok. E ela disse, ele não é meu amigo, fiz uma música com ele e atualmente está em processo de remoção devido às notícias perturbadoras de hoje. Pô, mas aí eu acho que também tem que esperar um pouco, não? Então... O resultado das paradas, tipo assim, não... Sei lá, mano. É que eu acho muito difícil não ter a ver com ele, cara. Alguma coisa a ver com ele tem. Na verdade, eu acho que não tem que esperar porra nenhuma, porque querendo ou não, independentemente dele ter matado ou não, ele era um pedófilo, né? Independentemente. Bem, as pessoas... A garota tinha 11 anos quando ele começou a dar em cima. Ele tinha, tipo, 16. Caralho. Começaram a ir até a casa do David. Um TikToker gravou um vídeo passando em frente e de fundo dá pra você ouvir algumas conversas. Só no Twitter esse vídeo pegou 500 mil views e por incrível que pareça, as coisas conseguiram piorar ainda mais. A internet foi atrás e conseguiram achar a VOD da live do David com uma garota que parece muito com a Celeste. E nessa live dá a impressão que essa menina, que se não for, parece muito com a Celeste, ela meio que deixa na cara que ela é menor de idade, enquanto o David já era maior de idade. E o David começa a falar pros mods apagarem a live. Mais um anúncio, né? Cara, isso daí é aquele World of Tanks. Mano, lembra quando isso aqui tinha comercial disso o tempo todo? Ah, não é o World of Tanks, não sei o que é. Vamos lá, vai, foda-se. Everything, delete everything goes. O que você acabou de ver é um clipe arrepiante de uma live entre David e Celeste. O clima começa a ficar tenso quando David está prestes a finalizar a live e pergunta: Are we done? Are we... We need to delete it. Maz, can we delete all VODs? And then as soon as the stream ends, delete the stream too? Can we delete everything? E é nessa hora que um espectador, de forma bem direta e sem filtros, comenta: não, você vai para a lista de Epstein. Wait. Ok, mas o que significa isso? A lista de Epstein é relacionada a Jeffrey Epstein, um bilionário que foi acusado de liderar uma rede de tráfico de menores. A lista contém nomes de pessoas influentes, supostamente envolvidas no caso.
Muitos acreditam que figuras poderosas estavam associadas a Epstein e seus crimes. Ao ouvir isso, Celeste rapidamente e de forma esperta tenta mudar de assunto. Oh, look at answer that one. That's so mean if you don't answer. Which one? Mas após isso, David diz que a mídia treinou Celeste e que aquilo era polêmico. Mas sua resposta foi ainda mais bizarra. That's controversial. It's controversial of raping kids. Essa frase nos deixa sem palavras. Não há como negar a tristeza profunda de ver uma garota sendo envolvida em uma conversa tão degradante. Mano, que bizarro, cara. O pessoal da internet começou a falar que... Mano, mas eu tô achando bizarro como ele tem essa... Ele era muito próximo, assim, dos fãs, né? Tipo, jogava Fortnite, ele tinha um servidor no Discord que ele falava ali abertamente um monte de parada. Ele fazia live desse jeito aí, conversando. É muito estranho, porque, mano, ele tem 40 milhões de ouvintes mensais no Spotify. Ele tem música com 2 bilhões no Spotify. Cara, é bizarro isso. Porque é um artista muito grande, mano. Que doideira essa aproximação que ele tem, né? Tudo bem que agora a gente vê que a aproximação era aí por outros motivos, né, que ele queria. Mas assim, caralho. ela teria mentido a idade pra ficar com o David na época que eles se conheceram. Então algumas pessoas na internet foram atrás e falaram que essa seria a Celeste quando o David conheceu ela. E claramente dá pra você saber que ela é uma criança. Ela mentiu sobre a idade e disse que tinha 19 anos. Meu caro, em que mundo alguém não percebe que ela é uma criança? O David é tão estranho. Sinceramente, eu não sei o que pensar dessa situação toda. Tudo é muito bizarro e completamente bagunçado. A polícia ainda não prendeu o David oficialmente. Ele ainda tá cooperando. Cara, como que pegaram essa foto dela? Parece só que colocaram uma foto dela normal e pediram pra IA fazer, tipo assim... Ah, faça ela quando ela tinha 11 anos. Porque como é que conseguiram essa foto dela? Estranho, sei lá, mano. Pirando com tudo, aparentemente, mas muita gente tá defendendo o David custe o que custar. Mas, sinceramente, eu não colocaria minha mão no fogo. Claro que ainda não tem provas o suficiente. Mano, mas como que alguém consegue defender esse cara, mano? Tipo, beleza, não tem prova, mas olha o tanto... Mano, ele não tem como defender, primeiro, comprovação que o cara é um pedófilo. Segundo, porra, foi achado o corpo no carro dele. E a garota tava na casa dele durante um tempão antes disso. E aí ele amava ela, mandava mensagem pra ela, tava sempre conversando com ela. Daí a garota desaparece, ele não dá falta. E aí ela é encontrada no carro dele. Tipo, não faz sentido. Suficiente pra prender ele de verdade. Tudo que existe são referências e muitas coincidências absurdas que é difícil de pensar que são só coincidências. Tipo, olha isso aqui, David usando as mesmas pulseiras de Celeste. Essa é só uma das infinitas coincidências que provariam ou que fariam a gente pensar que eles sim eram próximos ou que talvez tivessem algo relacionado a eles. Fora a mãe da própria Celeste confirmando que ela namorava um cara que também se chamava David. Pra ter um contexto completo, você vai precisar ver meu vídeo anterior onde eu falo sobre as conversas do Discord que Pô, mas eu tenho que ver muito vídeo pra entender um vídeo, né? Sempre foram assim. expostas entre David e um usuário deletado que muita gente fala que é Celeste, e mais conversas foram encontradas. David confirma que terá um filho com Celeste a caminho. E no dedo anelar desse usuário deletado, lá em 2024, tá escrito David. E um print dele próprio dizendo que tava esperando um filho. Mais uma vez, isso não necessariamente diz muita coisa, mas é muita coincidência, tantas coisas baterem assim, sabe? Naquela live que a suposta Celeste Rivas aparece, inúmeras pessoas falaram que seria outra Celeste, porém tem alguns pontos que é interessante de se observar. David tá tentando enganar todo mundo e você não está vendo isso. Muitas pessoas comentaram no vídeo anterior dizendo que a garota da live com David não era Celeste Rivas, mas sim uma outra Celeste. E acreditem, ele fez isso pra confundir as provas. Mas como assim? Duas Celestes? Sim, duas. E eu vou te explicar essa confusão toda e como David... Tá, isso aqui a gente já viu, né? Eu vou pular, não sei nem porque eu tô vendo aqui de novo. A gente acabou de ver. A gente literalmente acabou de ver, deixa eu pular. Tá, aqui, vamos pra cá agora. O que tava fazendo. Eu entendo que a galera não quer acreditar que ele tenha algo a ver com tudo isso que tá acontecendo. Também não tô acusando ele de ter feito isso, afinal, outra pessoa poderia ter feito isso com a Celeste e ele só estaria relacionado. Mas são inúmeras coincidências que apontam ele como um dos suspeitos. O ex-professor da Celeste se pronunciou e falou sobre o David também. That's her in my classroom, in front of this poster right here. But she's been missing since I taught her. So when I taught her, she met this dude on social media. He was a rapper in LA. He came and got her. She ran away from home. She was gone for like a month. The cops found her in Hollywood, brought her back to our school. She came back to our school, kind of told people this story. She disappeared again in May of that year. And then I found out yesterday that she's now dead. Sei lá, pra mim é muito bizarro como parece... Cara, mas eu tô achando um pouco estranho, tipo assim, mano. Por que o professor tá contando isso pras crianças? É meio que, tipo, pra avisar, tipo, galera, toma cuidado. E segundo, por que a câmera começou a gravar? Tipo, não sei, mano. Porque a câmera começou a gravar. Eu até entenderia se a câmera tivesse pego meio que no meio da gravação, mas a câmera começou a gravar logo no iniciozinho. Olha. Suspeitos. O ex-professor da Celeste se pronunciou e falou sobre o David também. Ah, não, na real não. Parece que ele tava falando antes, sim. Eu acho que foi isso. Acho que começaram a gravar no meio. Ok, retiro o que eu falei. Um adulto? Como isso não preocupava ninguém? Outra coisa completamente do nada foi que o David removeu o seu nome da playlist compartilhada do Spotify com uma pessoa que se chamava Celeste. O pessoal
Que a gente já viu também. Começou a comentar que já era tarde demais pra ele se desvincular porque as prints já estavam se espalhando. E isso é realmente um ponto que é estranho, sabe? Se ela não era Celeste, por que sair da playlist? Outra teoria da internet é que David estaria fazendo referências com as datas. No Twitter, várias pessoas falaram sobre o novo álbum que ele tinha anunciado, que foi no dia 7 de setembro, que seria lançado oficialmente no Independência do Brasil. Dia 19. E o dia 7 de setembro, pra quem não entendeu, é o aniversário da Celeste. Ela nasceu no dia 7 de setembro de 2010. Outro ponto Caralho, mano, doideira. levantado foi que o álbum teria 15 músicas originais e 2 músicas bônus. E o pessoal relacionou essas 15 músicas com a idade que ela teria atualmente, que seria Ah, não, aí eu já acho que é viagem, mano. Aí eu já acho que é muita viagem. Não, a data faz sentido pra caralho. Tem que ser. Porque ele conhecia ela, e aí, coincidentemente, ele vai lançar a data. Mano, tem que ser. Agora, 15 músicas? Não acho que você tem algo a ver com isso. E 15 anos de idade. Eu sei. E as duas faixas bônus? Seria por quê? Qual que seria a explicação? Eu vou falar. Ah, porque sempre dá pra encontrar qualquer correlação. Tipo assim, e as 2 faixas bônus é porque agora ele tá com 2 celestes. Aquela e a nova com quem ele tá falando pra se passar por ela. Por isso que são 2. Que parece muita forçação de barra em certos pontos, mas é interessante observar essas coincidências com tantas frequências assim, porque em algum momento as coisas começam a fazer um certo sentido, sabe? Por exemplo, esse TikTok do David, ele postou quem tinha o melhor outfit em 2016. Aí um cara comentou, por favor, me adote. Foi então que David responde marcando uma pessoa que usa o arroba com uma data, 7 de setembro. E ele pergunta, deveríamos? Não sei vocês, mas não é extremamente comum as pessoas usarem um nick com números. Mano, doideira, viado. Muita doideira isso. Caralho, que doideira. Realmente, a data de aniversário Isso foi quando? Foi em 25 de 1 de 2024. pessoa que caralho. usa o arroba. Porque eu pensei assim, pô, mas às vezes pode ser que seja um fã que tá usando a data de lançamento do disco dele pra divulgar e tal, mas não é. De 2024. Então, as teorias de números podem parecer exagero, mas não é uma coisa que se deva ignorar, acredito eu, sabe? Outra teoria que tem se falado é sobre a música dele chamada Decide. Esse post pegou 1 milhão de views. A música Decide do David foi lançada. E outra coisa interessante também. Não, nada. Em 28 de março de 2022. Celeste, nascida em setembro de 2010, tinha apenas 11 anos. A letra Save Your Tears 7 Years, Guarde Suas Lágrimas 7 anos, indica que ela teria 18 anos no futuro. As pessoas dizem que eles se falavam desde que ela tinha 11 anos. Resumindo, o pessoal teorizou que essa música teria sido feita pra Celeste quando ela tinha 11 anos na época que eles se conheceram. E essa parte, Guarde Suas Lágrimas 7 anos, 11 mais 7 seria 18. Mano, caralho, que bizarro. Caralho, que doideira. Eu sei qual é o problema. Guarde suas lágrimas. 7 anos. Eu sei que a vida é complicada. Caralho. Quando ela completasse 18 anos, ela seria de maior, e não teria problema sobre eles ficarem juntos. Sinceramente, é muito bizarro toda a situação, e lembrando tudo é teoria, porque o caso ainda tá sendo investigado, e não tem nenhuma palavra diretamente da polícia falando que ele seria o culpado. Mas é difícil colocar a mão no fogo por alguém que tem tantas referências de ser o principal suspeito, porque se juntar todos os pequenos detalhes da internet, todos os caminhos levam a ele como um envolvido nisso tudo. É claro que ele é um suspeito, a Celeste foi encontrada no carro dele, mas observando toda essa investigação que a internet fez, são várias peças juntas que no fim fazem um certo sentido. Você pode achar que ele é culpado ou inocente, mas todas essas coincidências são muito bizarras, não tem como negar isso. Na minha opinião, se ele não fez nada, eu acho que pelo menos em alguma coisa ele estava envolvido. A internet toda fez uma investigação tão minuciosa que é bizarro de se pensar. Os caras pegaram todas as datas, todos os detalhes pra juntar e fazer tudo ter sentido. Desde as letras das músicas, conversa do Discord, e pra vocês terem noção, foram até atrás da placa do carro dele. Não sei se vocês sabem, mas nos Estados Unidos você pode escolher as letras. Já vimos aquilo também. Mano, a questão é a seguinte, cara. Eu acho que se não fosse ele simplesmente já teria explicado alguma dessas paradas, tá ligado? Ele teria minimamente chegado e dito qualquer coisa, assim, tipo, de que não é aquilo, sabe? Tipo assim, não, essa 0907 aqui não é ela, é a pessoa tal aqui, ó. E explicado, mano. Tipo, não tem como não ser ele. Tudo bem que talvez o advogado esteja falando, melhor não falar nada, não sei o quê. Mas sei lá, cara, acho que quando a pessoa não é culpada, ela não vai ter problema de, sabe? Sei lá, mano. Sabe? Tipo esse post aqui. Eu depois, e começou a remover os reposts que comprometiam de alguma forma ele, sabe? Tipo esse post aqui. Eu depois de ouvir sobre o passado dela com outros garotos. Estou com ciúme e completamente enojado com as ações dela. Eu censurei, mas acho que vocês conseguem imaginar o que pode ser aquilo. Sabe, o que eu acho mais bizarro disso tudo é que agora parece que um certo grupo de pessoas sabiam. Não, nada a ver esse repost, normal. Sei lá, mano. Normal.
que ele se relacionava com a Celeste, uma menina menor de idade, e ninguém falava nada. Tipo, como assim, cara? Tem um vídeo do professor se pronunciando, no Discord tem algumas conversas comprovando que a comunidade dele sabia que ele se relacionava com ela. E mano, olha isso aqui, eu entrei no TikTok dele pra dar uma olhada nos comentários do vídeo, e no dia 26 de fevereiro de 2024, esse cara comentou: esperando a polícia de Los Angeles te pegar por mexer com uma garota de 13 anos. E o comentário tá lá no perfil oficial do TikTok dele, vocês podem procurar se vocês quiserem. Obviamente tem bastante like agora, porque as pessoas estão olhando tudo pra tentar achar alguma prova que ele teve algum vínculo com a Celeste, mas isso prova que algumas pessoas sabiam desse relacionamento dele com uma menor de idade e nada era feito. Tipo, como assim? Ela tinha 13 anos e ninguém perguntava a idade do namorado dela? Sei lá, é muito bizarro. Não, e ele mexia com ela desde que ela tinha 11. Toda essa situação, a família da Celeste acabou se pronunciando. O irmão e o primo da Celeste se pronunciaram, por isso temos novas atualizações sobre o caso. Uma moça fez um vídeo sobre o caso e alguém comentou dizendo que os pais da Celeste eram pais ruins. Na mesma hora, o primo da Celeste apareceu e disse: você não sabe de nada, Emma. Mas ninguém sabia que ele era primo da Celeste, então responderam: você também não sabe de nada, querido. Aí ele respondeu dizendo que era primo dela. Logo, ele fez uma série de comentários sobre tudo. Ele disse que a família está participando das investigações e que as pessoas não sabem nada sobre a família dele, até porque a família dele recebeu a Celeste 4 vezes de braços abertos. Daí ele disse que estava muito decepcionado com a tia dele, a mãe da Celeste. Isso porque da segunda vez que a Celeste fugiu, eles estavam avaliando em levar ela pra algum lugar. Tipo um internato, sabe? Só que no dia seguinte dessa decisão da família, a Celeste teve uma briga feia com a mãe. E por isso ela fugiu de novo. Daí durante o verão de 2024, ela passou um tempo na casa do primo, voltou pra casa e depois fugiu pela última vez. Ele disse que na casa dele sempre foi tudo muito ok, mas quando a Celeste ia pra casa dela, ela acabava fugindo. Aí no final ele finaliza dizendo que tentavam conversar com ela, mas a Celeste nunca ouvia. Parece que a Celeste não se... Opa, me mutei sem querer. Meio estranho, porque, tipo assim, o cara, ele... Pode ser qualquer pessoa ali fingindo ser um membro da família. Não dá pra acreditar, não dá pra levar isso daí em consideração. Meio que foda-se. Pô, um comentário com um like em 14 horas. Tipo assim, se fosse realmente um membro da família... Ah, sei lá, achei muito não crível isso daí. Dava muito bem com a mãe dela. Eu acho que isso complica mais a situação, porque a mãe sabia que ela namorava com um cara que se chamava David, porém a mãe não sabia quem era esse cara. O irmão se pronunciou primeiramente sobre a vaquinha, disse que a família precisa de ajuda e eles não estão querendo enganar ninguém. E depois disse que queria esclarecer a situação com o David. Pra deixar claro, a gente não sabia onde a Celeste estava. A gente também não sabia quem o David era. A polícia nunca compartilhou essa informação com a gente também. O funeral vai ser daqui 2 a 3 semanas. E quando tudo isso acabar, a gente vai desativar as contas dela. A gente não tá procurando por fama, muito menos enganar alguém. Estamos apenas querendo honrar a Celeste e dar todo o suporte pra família depois disso. Basicamente, esse é o pronunciamento do irmão e da família. O que a gente tira de conclusão é que a Celeste fugiu várias vezes pra ficar com David, que a família não sabia quem era ele. Cada dia que passa, a situação complica ainda mais, e se o David for provado como completamente inocente disso tudo, com tantas coisas apontando pra ele, isso sim me espantaria de verdade. Mas comenta aí o que vocês acharam disso tudo. Eu vou ficando por aqui e até a próxima. Então, ó, minha opinião final é o seguinte, eu acho que, cara, doideira demais, maluquice, espero que vocês tenham gostado do vídeo, é isso aí, tô brincando. Eu acho que ele deve ser culpado sim, porque eu acho que é muitas pequenas coincidências enormes assim, e, cara, foi encontrado, o principal, o corpo foi encontrado no carro dele. E aquele argumento que as meninas lá do vídeo falaram, pra mim faz muito sentido, de tipo assim, na verdade, ele só não tirou o corpo do carro porque ele entrou em turnê, sabe? E aí, por isso que o corpo ficou lá. E pelas imagens, era o quê? Um estacionamento? Que estranho. Mas enfim, por que botaria no estacionamento? Que é um lugar muito fácil de ver. Em algum momento alguém sentiria o cheiro. Em algum momento alguém perceberia que tem um carro ali há um tempão. Em algum momento não pagaria o valor do estacionamento. Tipo, que estranho, cara. Então, eu acho que, sei lá, mano. Eu acho que também, eu vi uma teoria em algum canto que dizia o seguinte, que alguém, que ele mandou alguém matar, e aí ele deve ter, tipo, ele tinha um mandante, daí ele deve ter entrado em algum conflito com o mandante, aí o mandante foi lá e meio que entregou ele, né? Não entregou, mas tipo assim, deve ter passado pra polícia a localização, sabe? Tipo, ó, tá aqui no carro do David, não sei o quê. A pessoa que matou, né? Que ele mandou matar, basicamente. Cara, que doideira. Ou alguém que sabia. Porque alguém sabia. Tipo, estranho ter encontrado o corpo, assim. Mas foi como eu falei, né? 2 semanas, o pessoal estranha um carro parado ali 2 semanas, no estacionamento, e não sei o que, sei lá, é muita coisa doida. Mas eu acho que ele é culpado, e minimamente ele é culpado de pedofilia, PDF, né? Não, minimamente de PDF ele é culpado. Porque, pô, 11 anos quando ele conheceu ela. A letra dele realmente, cara, esse bagulho dos 7 anos encaixa perfeitamente com... Nossa, que doideira, que doideira. Não tem... Não, eu sei que não serve como prova para um tribunal, uma letra de música, claramente. Isso é óbvio, nem pode. Mas assim, pra nós que estamos tentando entender o caso, já é um indício pra nós, público, né? Pra justiça são outros 500. Eu acho que vão encontrar. Se ele for culpado, mano, vão encontrar. Não tem como não encontrar. Não tem como ele ter escondido. Tem muita... Viram a ligação dele com ela. Ela tava na casa dele. Era um relacionamento. Tem prova disso tudo.
E ela foi encontrada morta no carro dele. Então é isso. É só fazer uma relaçãozinha daí de, então pra onde que ela foi quando saiu daqui? E aí elas vão chegar nele. Elas, a polícia, né? As polícias. É isso aí, espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal, deixa seu gostei. E o mais importante, comenta vídeos aí que eu posso trazer algum caso, cara. Eu vou dar uma palhinha, eu quero trazer, como eu falei, o Putz Haluka 4. Tem outra aqui também, ó. O canal mais sujo do YouTube, porque eu fiquei curioso, não vi ainda. Então tá tudo aqui meio preparado, sabe? Tudo meio que preparado pra gente ver. É isso aí, tamo junto, valeu.